lembrando, eu vou só fazer um F5 sobre inveja, tá bom? O tema que a gente estava desenvolvendo é problemas e desafios com a inveja. Problemas e desafios com a inveja, parte 2. Eclesiastes, capítulo 4, foi o texto base, verso 4, mas eu vou ler do 1 ao 6, tá bom? Verso 1 diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tem por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda nem nasceu e não viu as más obras que se faz debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Até aí a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Falando sobre esse assunto, eu fiz uma introdução lá sobre o livro de Eclesiastes, você pode olhar na aula passada, mas só para a gente não se perder aqui. A diferença básica entre Eclesiastes e Provérbios é que Provérbios está falando das coisas rotineiras, ordinárias, e Eclesiastes está falando das coisas não rotineiras e extraordinárias. Seria, em síntese, como se no inglês a gente visse os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, o livro de Provérbios, e os verbos irregulares, o livro de Eclesiastes, tá bom? E tem duas exceções que normalmente as pessoas se utilizam para quebrar aquilo que seria a regra na vida de todos nós, o que é um erro, tá bom? Está lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 16. O texto em que nós lemos ali da inveja está nesse contexto, tá bom? Eclesiastes 3, verso 16, fala destas duas coisas. A primeira delas, reinava a maldade, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade. Então, a maldade é uma das exceções que existe, está aí, não dá para a gente negar, não precisa ser muito inteligente para perceber que existe alguma coisa má. Tem N exemplos a respeito disso, né, de pessoas que, não só de abusos de toda a ordem, né, gente que espanca os outros, gente que arrasta a pessoa no carro quando vai roubar um carro. Já roubar é um erro, arrastar a pessoa no carro durante 3, 4 quilômetros é outro erro. Gente que empurra uma pessoa idosa, filmada, a pessoa bate a cabeça e morre. E você vê N exemplos de maldade. Mas isso não serve para eliminar as regras de Deus no mundo. Verso 19 é outra exceção, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O quê? Todo mundo morre. Então, no final das contas, Eclesiastes está apontando as duas regras extraordinárias, são duas exceções que acontecem no mundo, mas elas não devem ser usadas para eliminar aquilo que é regra diante de Deus. As duas exceções, a maldade e a morte. É engraçado que, à luz disso, basicamente, tem muita gente que se utiliza destas duas exceções para evitar a prática da ordinariedade da vida, à luz daquilo que Deus deixou para nós. Isso é um erro, não deve acontecer. Ele está explicando exatamente sobre esse assunto. Tá? No verso 4, então, ele vai demonstrar que, à luz de alguém que está solitário, é pior, né? É ruim, está sozinho. E ele diz, então, no verso 4, vi que toda destreza e todo trabalho provém de inveja. Eu fiz uma introdução na semana passada, falando sobre 1 Reis, que é o fato de Salomão ser filho de Davi, ser um rei e ser aquele de onde viria a linhagem de Jesus Cristo. Então, a educação de Salomão foi uma educação absolutamente singular. À luz dessa educação, Salomão diz, eu não passo de uma criança. Sem a gente se colocar de maneira humilde, a gente jamais vai aprender aquilo que Deus tem para ensinar. E olha que Salomão tinha uma educação que nós não vamos ter na vida inteira. A outra coisa que mostra em 1 Reis é que Salomão amava o Senhor.
A gente jamais vai entender o que existe de preciosidade no livro de Eclesiastes e Provérbios, por exemplo, se nós não entendermos que estes dois livros são frutos da produção de alguém que ama a Deus e que, portanto, está procurando, à luz desse amor, tocar a sua vida. Se a gente não entender isso, a gente também não vai se apropriar do livro de Eclesiastes de Salomão. Para completar, eu também havia dito que lá em 1 Reis é 3 e 4, tá? O capítulo lá, 1 Reis 3 e 4, isso foi tão impressionante, não só pelos temas escolhidos por Salomão, que eram temas comuns à vida diária, temas com mulher ou com adultério com homem, temas com dinheiro, temas com família, temas com trabalho, temas que são comuns a qualquer cultura, ok? Então, Salomão conseguiu, naquele momento, encontrar algum tipo de, não só linguagem, mas encontrar um tipo de conteúdo que fizesse um ponto de contato com a cultura de seu momento. Ele discutia as questões de seu tempo. Por isso que fez, não só por isso, né, mas ele conseguiu ter um ponto de contato com as pessoas naquele momento, de tal maneira que vinham pessoas de todos os lugares para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, Eclesiastes e Provérbios é fruto de alguém que ama a Deus, de alguém que era extremamente escolarizado e que recebeu, além da sua escolarização, alguma coisa a mais que a sua escolarização não foi capaz de lhe dar. Isso é o livro de Eclesiastes, senão a gente não vai entender nunca aquilo que Deus tem para nos ensinar. E nessa sabedoria, Deus começa a dizer que o homem tem inveja. A gente tem que reconhecer. Então, antes que se levante qualquer tipo de obstáculo para dizer que nós não invejamos, ou isso é diferente, não sei exatamente se é comum ou não, mas que existe no meio do povo de Deus, existe. A inveja, a gente vai precisar lidar com ela. A inveja, para ficar claro, a diferença entre a inveja e os ciúmes basicamente, é o medo de perder aquilo que se tem. A inveja é o medo de não ter aquilo que não se tem. Então, na inveja, nos ciúmes, você está preocupado com aquele sentimento de posse, de qualquer coisa, de carro, de objeto, de cônjuge, de filho, de qualquer coisa, você começa a ter ciúmes, já é seu, mas você extrapola os seus cuidados. E a inveja, você não tem algo. A inveja, você não tem nada. A inveja, você cobiça aquilo que existe em outra pessoa. Mas, na verdade, na inveja, você procura ter não só aquilo que o outro tem, mas você procura ter aquilo que o outro tem. Eu vou repetir. Você não só procura ter aquilo que o outro tem, mas você procura ter o do outro. Se você puder extinguir o outro e transportar aquilo que o outro tem, então não basta ter a sabedoria de Salomão. Eu queria ter a sabedoria de Salomão e queria que Salomão não tivesse a sabedoria de Salomão. Isso é inveja. Se eu pudesse matar Salomão e fazer uma transfusão de sangue para transportar, para que eu estivesse no lugar de Salomão, isso é inveja. Você quer estar no lugar do outro sem fazer aquilo que o outro faz para poder chegar naquele lugar. Então, nesse sentido, a inveja é bem diferente dos ciúmes, tá bom? Então, Eclesiastes faz essa demonstração, a gente viu lá no salmista, em Asaf, tem inveja dos arrogantes, é um dos textos para demonstrar que Deus coloca isso para demonstrar o que acontece na interioridade do ser humano, dos crentes, tá? Especialmente. No Gênesis 26, se você quiser abrir lá, você pode abrir, rapidinho, diz que no capítulo 26, é porque é fácil, por isso que eu estou pedindo para abrir, tá? Gênesis 26, verso 11, deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou mulher certamente vai morrer, e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano ele colheu. No verso 13, ele enriqueceu tanto e possuiu tantas coisas que no verso 14 os filisteus tinham inveja dele. Veja que interessante, os filisteus ficaram com inveja daquilo que eles não tinham e que, na verdade, Isaque tinha, mas que ele semeou e eu trabalhei aquelas questões a respeito da semeadura, que antes de semear você precisa arar e assim por diante. Tá? Mas o que eles fizeram? Em vez de trabalhar para ter o que Isaque tinha, é o que eu disse a vocês, o invejoso trabalha para impedir que aquilo que o outro tem, ele continue tendo. Então, eles foram lá e começaram a encher de terra os poços, entulhando os poços cavados por seu pai. Veja,
era um trabalho já de há muito tempo, né? Então, em vez de facilitar o trabalho de quem se inveja, o invejoso procura destruir o trabalho daquilo que é objeto da sua inveja, tá bom? A inveja é um perigo, tá? É por isso que eu estou gastando tempo nela. No Salmo 106, eu faço questão que você abra lá, porque o trem ali é punk, né? No Salmo 106, veja o que ele disse lá, eu trabalhei isso com detalhes. Ele diz que, verso 12, creram nas suas palavras e cantaram louvores, do Mar Vermelho, toda aquela coisa. Verso 13, se esqueceram muito cedo daquilo que Deus fez. Verso 14, se entregaram à cobiça no deserto. Eu fico pensando, vai cobiçar no deserto o quê, irmão? Não tem nada, deserto é deserto. Pelo amor, veja onde é que chega o ser humano. Cobiça no deserto. Então, você pode estar, o cara cobiça em Brasília. Irmão, se estivesse no deserto, ele vai cobiçar do mesmo jeito. Então, não tem nada a ver com rico e pobre, não tem nada a ver com classe. Você pode estar debaixo da ponte, que tem gente cobiçando, não sei o quê, porque está no deserto, né? E aí, verso 14, diz que tentaram a Deus na solidão. Tem gente que tenta a Deus dentro de casa, quieto, sozinho. As tentações que Jesus passou lá, que se tornaram públicas a nós, são tentações que muita gente passa dentro de casa. Nos desertos da vida, sem ter absolutamente ninguém, sem ter absolutamente nada, na sua tenda, diz lá para não dizer que eu estou inventando, verso 24, diz assim, desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas. Então, eles literalmente tentaram a Deus na solidão e começam a falar mal de Deus na tenda. Então, você pensa, 6 milhões de pessoas, não tem ninguém vendo, a gente vê as obras portentosas de Deus, e tem lá gente que a gente não sabe nem o nome. Um monte de gente quieta lá na casa, na tenda, um trem, um buraco da bala, um trem que ninguém quer ficar lá. Os caras são passageiros ali, são transeuntes, estão andando. Eles vão ficar ali só um pouquinho e só aguardando a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Se levantou, eles levantam, parou, eles param. E parou, não tem nada. Por isso eles não eram agricultores. Vai cultivar o quê se você está andando? Não tem como. Então, eles param e ficam lá aguardando. A gente vai ver na semana que vem o problema disso. A gente para, eles ficam parados, aguardando a coluna de nuvem e falando mal de Deus. Imagina, se falaram mal de Deus, não vão falar de você, mas você não tem nem esperança disso. Vai acontecer, ok? Só que a grande questão é que eles não conseguiam destruir quem Deus era, né? E aí o que eles fizeram? Tentaram destruir quem Moisés era. Literalmente no verso 16, tiveram então inveja de Moisés no acampamento de Arão, e de Arão, santo do Senhor. Na verdade, no verso 15, eles até tiveram resposta positiva nas suas orações, mas Deus fez definhar a alma. É feio. Se você tem uma expressão diferente para definhar, definhar não acho que seja uma coisa boa. Definhar, você já via alguém no hospital definhando? Definhar é sinônimo de magreza, é sinônimo de perda das suas cognições, é sinônimo de perda da sua capacidade de produção, debilitação, é sinônimo de uma pessoa raquítica, é sinônimo de gente, tem uma palavra que eu estou tentando lembrar, quando você tem pouca vitamina assim no organismo, desnutrida, exatamente. É sinônimo de gente desnutrida na alma. Eles estavam na tenda, recebendo, diz o texto, no verso 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, porque Hebreus, eu estou gastando tempo com isso, porque Hebreus vai fazer menção disso, mas eu só vou falar disso semana que vem, tá? Pode estudar lá Hebreus 9, não tem problema. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fez coisas maravilhosas, maravilhas na terra. Não é por falta de milagre, de poder, de coisa espetacular, de coisa extraordinária. Tudo isso acontece. E isso não faz diferença para o invejoso. O invejoso põe no bolso
e literalmente ele vai tentar destruir a vida de Moisés e eles complicaram a vida de Moisés e de Arão, e muito. Eu fico tão impressionado com isso, na verdade, que tem um texto que diz que eles queriam matar Moisés, na verdade porque eles estavam rejeitando Deus. Deus reúne todo mundo aí, os filhos de Coré, né? Que até tem salmos dele, né? Reúne essa galera, reuniram. Diz o texto que eles abriram a terra, engoliu todo mundo e matou todo mundo que queria matar Moisés. Acabou a rebelião no meio do povo de Israel. Ufa! Então, você pensa que, lá no texto que fala isso, aquela galera diz que o texto, eles saíram correndo, gritando, nós vamos morrer. Você imagina se a igreja aqui por baixo, eu acho que ia fazer um pouco de barulho se a terra começasse a abrir aqui entre nós aqui, acho que não ia ser uma coisa silenciosa. Se Deus quisesse, ele podia fazer isso de maneira silenciosa, mas eu não acho que ele ia. A ideia era provocar um impacto da nossa percepção. Então, a galera, todo mundo correndo, nós vamos morrer, aquela gritaria, 6 milhões de pessoas, o murmúrio deve ter sido um negócio, meu Deus, você viu, morreu todo mundo, não é um velório, é muita gente que morreu de uma vez só, de maneira totalmente, não tem nada registrado semelhante na história. Um negócio trágico, absoluto. Você acha que avião é trágico? Isso é absolutamente trágico. O que mais me impressiona no texto é que no dia seguinte, eles tentaram de novo matar Moisés. Então, o que é que isso resolve para matar a inveja? Nada. Pode Deus abrir essa igreja aqui, botar todo mundo abaixo aqui, fechar essa igreja aqui, que no dia seguinte tem gente que está invejando de novo. Isso é um negócio, isso aqui me impressiona. O poder que alguma coisa encalacrada tem de prejuízos dentro de nós. A gente vai comparar isso. Provérbios, capítulo 14. Vamos lá. Eu falei várias coisas aqui, né? Provérbios 14. Eu e meus dedos aqui. Mas, Provérbios 14, verso 30, o ânimo sereno tem vida, a inveja tem podridão. Podridão é alguma coisa, você já comeu alguma coisa podre? Ou você já viu um saco de laranja com uma podre? Então, o podre cheira longe. Eu me lembro, nas minhas andanças por aí, de uma pessoa que queria desenterrar o marido. Eu estava no velório na época, né? E aí eu corri lá, me pediram para correr lá. E aí eu fui entender por quê. Eu nem vou dizer porque eu não quero me complicar aqui. Eu sei que a pessoa tinha feito alguma coisa ilegítima. Eu vazei fora. Mas a ideia de desenterrar, você vai encontrar. Até Marta fala isso, senhor, já cheira mal. Faz 4 dias, está podre. Então, tem gente que você não sabe exatamente o que tem, você só sente o cheiro, está podre. Por quê? Porque o contrário é que ânimo sereno é a tranquilidade, é o sossego. E a tranquilidade na alma não é o indiferente, não confunda isso. Tranquilidade com indiferença. A tranquilidade, Jesus era tranquilo, ele não era indiferente. A grande diferença do indiferente é que o indiferente não está nem aí para as coisas, e o tranquilo é aquele que chega diante de Deus, de acordo com o que Pedro fala, quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com ultraje, antes, lembra? Ele se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Por quê? Porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, Deus vingador, que Hebreus 12, a gente estudou, vai estudar ainda com detalhes, né? Mas lá no Monte Sião, e não no Monte Sinai, a Bíblia diz que é para a gente servir a Deus com temor, com tranquilidade, porque Deus é um Deus vingador. Então, o cara que é tranquilo, sereno, paciente, longânimo, é aquele que se incomoda com o que está acontecendo, mas ele não ultrapassa o lugar de Deus. Tem um texto lá de Paulo, lá em Corinto, que ele diz assim, respeitando o limite da esfera da atuação de Deus. Então, o tranquilo é aquele que não tenta fazer o trabalho de Deus. É aquele que sabe que Deus está em atividade. É aquele que sabe que Deus está pondo a mão na sua... Aquele que não é um deísta prático. É aquele que acha que Deus criou todas as coisas e está nem aí para a criação, cada um que se vire. Tem muito cristão assim. A gente vai ver isso lá em Hebreus 9. Leia, estude Hebreus 9. Então, o tranquilo não é assim. O tranquilo é aquele que chega em casa e diz, Deus, e aí? Como é que vai ficar essa situação? Como é que faz essa circunstância, esse erro, essa injustiça,
E Deus disse, como é que é? Fica tranquilo que eu vou resolver essa parada. Sim, senhor, o senhor falou, eu tiro a minha mão, porque quem vai resolver é o senhor e não sou eu. Então, tranquilo é aquele que deixa para Deus o papel que a gente não consegue fazer, como, por exemplo, tem um videozinho na internet, talvez você possa procurar no YouTube lá, o joio e o trigo, você já viu? É um triguinho assim, pensa numa imagem na sua cabeça de um trigo, eu não sei se você sabe o que é trigo, mas deixa eu colocar de outra maneira. Pensa na sua cabeça uma planta que tem semente dentro, beleza? E a outra planta que é igual, mas não tem semente dentro. As duas são iguais, exatamente iguais. A diferença para uma e para outra é que uma você esfrega, não tem nada dentro. A outra você esfrega, tem semente. Entendeu? Então, a diferença entre joio e trigo é que não é na aparência. Os dois são exatamente iguais. Mas um tem fruto, tem semente, e o outro não. Então, porque eles são iguais, a gente corre o risco de tirar o trigo no lugar do joio. Por conta disso, a gente vai devagar. Pode até tirar, tá, gente? Não tem problema, mas tem que ter evidência de não fruto. Pelos frutos os conhecereis. Então, acautelai-vos, tal, presta atenção no fruto. Não é no que a pessoa diz, é no que ela faz. A confissão de fé de todos nós está no que fazemos, não no que dizemos, ok? A gente vai prestar conta daquilo que a gente fala, inclusive se o que a gente fala é contraditório com o que a gente diz. Quer seja se o que a gente fala é correto e o que a gente diz o que a gente faz é errado, quer seja se o que a gente faz é correto e o que a gente diz é errado. Essa contradição Deus vai cobrar em alguma medida, certamente, tá? Então, não é para não fazer nada se a gente percebe que os frutos estão aparecendo. Mas se o fruto não está aparecendo, você se recolhe, aguarda. Por quê? Porque, em última instância, tem uma peneira que não passa. Fica tranquilo, eu falo isso para as pessoas. Você vai entrar na igreja, então é para você entrar e ficar melhor do que você está. Porque se você ficar pior do que você está, a não ser que haja uma razão muito grande para você ficar, você vai ser convidado a sair. É simples assim. Isso vale para todos nós. Mas, se houver alguma dúvida, eu vou te dizer, fica. Mas eu já estou te avisando que tem uma outra peneira que você não vai passar. Você pode até enganar todo mundo aqui. Pode dar uma de crente aqui, mas no último dia não passa. Tem uma peneira lá que ela é extremamente fina e precisa, tá bom? Então, o que o provérbio está dizendo é que o ânimo sereno, que é o tranquilo, é aquele que se entrega ao julgamento de Deus. Deus vai acertar todas as coisas. Se a gente vir o fruto, a gente tem que tomar uma ação. Se a gente ficar duvidoso, confuso, você se recolhe na dúvida, lembra? Tudo que provém de dúvida é pecado, você se recolhe, deixa. Ah, mas o que vai acontecer com ele? Ah, Deus vai dizer, Deus, eu não tinha certeza, como é que faz? E Deus diz, para ficar tranquilo, que se tem a veste, fica, se não tem, eu boto para fora, tá bom? Então, a inveja, ela apodrece o cidadão. Não só aí, mas também no capítulo 15, né, no capítulo 23, que é o antídoto, abra lá, de Provérbios. Diz assim, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia. E a gente viu também que o cobiçoso cobiça todo o dia. Por que eu preciso perseverar? Irmão, se a gente ficar um dia sem temer a Deus, é o suficiente para o nosso desastre. Um dia eu estou sendo bem generoso assim. Se a gente ficar 1 minuto, 5 minutos, basta, a gente diz assim, um acidente é 1 minuto de bobeira, não é assim? A gente fala 5 minutos de bobeira, você imagina um dia inteiro sem temer a Deus. Nossa, a gente faria coisas. Então, porque a gente cobiça todo dia, a gente deve temer a Deus todo dia. O temor é o antídoto para isso, ok? Nós paramos aqui e continuamos então. Provérbio 27, veja lá que interessante. Dito tudo isso, Provérbios 27, sobre a inveja, ele diz assim, no verso 3, 27, 3, pesada é a pedra e a areia é uma carga. Então, se você já pegou um saco de areia, aquilo ali pesa, você fala assim, 30 quilos, mas parece que tem 80, porque aquilo é impressionante, a densidade que existe. Diz que o material mais pesado é a água, né? Mas uma areia, se tiver molhado, então, meu amigo, aquilo ali puxa para baixo, é pesado. Eu me lembro de ter, com meu sogro, ele falado assim, nós fomos enterrar uma fossa velha. Aí eu falei para ele assim, eu vou fazer o trabalho mais fácil, pensei comigo, né?
eu só vou encher de areia o carrinho de mão. Ele falou, não, tranquilo, eu levo, porque eu vou carregar, vai ser bem mais pesado, né? Ele ria, rapaz. Isso foi, acho que uns 2 anos atrás, ele tem 70 e poucos anos, você imagina, né? E eu lá, suando e gemendo, eu acho que eu fiquei uns 3 dias, 4, para me recuperar daquele negócio lá, nunca mais, Marcou, não faz isso não dá certo não. E fui enchendo, eu falei, meu Deus do céu, e ele ia lá, levava o carrinho e voltava, e eu enchia, e ele levava o carrinho e voltava, e aquele negócio começou a pesar. Mas para ele não fazia nem diferença, mas para mim fez uma diferença grande. A areia é pesada. Eu tenho testemunho, você pode, se quiser fazer o teste, tenta trabalhar, não precisa ser um dia não, trabalha umas 2 horas com a areia, você vai perceber como ela é pesada. Então ele diz, a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que a pedra e do que a areia. O que dá para demonstrar que a ira não é uma coisa boa. Ok? Aí ele diz no verso 4, cruel é o furor e impetuosa é a ira, quer dizer, sem controle, né? Mas quem é que pode resistir à inveja? Então, por incrível que pareça, a gente consegue resistir à ira, por uma razão muito simples. Qual é a diferença da ira para a inveja? Então, do prejuízo, ele está dizendo que a inveja é maior. Por que é que a inveja tem um poder de prejuízo maior? Resposta, porque a inveja a gente não vê. E uma ira impetuosa, alguém enfurecido, você consegue ver de longe. É fácil você conversar. Vixe, olha lá, o fulano está estressado ali. Você vê na cara, você vê. Mas uma pessoa invejosa, ela sorri na sua cara e você não sabe o que tem dentro do coração. Então, é como o grande problema dos rins. O problema de uma doença nos rins é porque, literalmente, a doença nos rins ela é silenciosa. Diferente do fígado, você pode cortar um pedacinho lá, né? Essa foi a esperança lá com o nosso irmão Udley, que ficou com 1/4 do fígado com câncer lá, né? Ele ficou com 1/4 do fígado. E, graças a Deus, está indo bem e tem esperança de um pouco de regeneração, pelo menos, do fígado. Então, o rim, não. Eu me lembro de ter atendido uma guria de, sei lá, não tinha 27 anos, era nova. Bem nova, entre 20 e 25 anos, assim. Por algum erro, que eu não sei, eu não me lembro mais qual, mas era algum erro, eu não vou nem fazer muita menção disso para não errar sobre o conteúdo do erro, mas era um erro, ela perdeu os 2 rins. E eu não sei se você sabe, mas em tese, o transplante ele tem um prazo de validade de mais ou menos 10 anos. Se for muito bem cuidado, mas muito bem cuidado, assim, um negócio bem para cima, assim, 20 anos, assim, para ser um negócio abençoador. E eu não sabia, para mim a pessoa trocava o órgão e pronto. Não. Por isso que ela toma a vida inteira, ela está com um órgão que não é dela. O organismo vai tentar fazer o quê? É lógico. Um órgão que não é seu, o organismo vai tentar rejeitar. Então, ela vai tentar, então, é só um paliativo. Agora, você imagina alguém, se é com 20 anos, você imagina alguém com problema de transplante com 20 anos de idade. Entendeu onde é o problema? Já vi gente com 5 anos de idade com transplante? Vixe, isso é um abacaxi. O prazo de validade é curto. Meu pai tinha que fazer transplante dos 2 rins. A pessoa com transplante, mesmo depois de feito, ela tem que ser muito disciplinada para não estragar aquilo que dentro dela já está estragado. Ok? Então, dá para perceber que a inveja silenciosa vai comendo a pessoa por dentro. Quando ela se dá conta, o prejuízo pode ser tão grande que seja irreversível. A ira, diz a própria Bíblia, lá em Provérbio, que uma palavra branda desvia o furor, porque você está vendo. Agora, como é que uma palavra branda desvia a inveja, se você não sabe quando é que a pessoa está invejando? Então, ela tem um poder de destruição por causa do silêncio, que é o que a gente vê em filmes, né? Você tem lá uma baita de um problema, junta lá 10 caras, ninja, fera, tá, mas a estratégia é entrar mudo e sair calado, matar em silêncio.
Não é assim? Para poder ter efetividade. Por quê? Porque você levantou a laje e pronto, vem os caras lá e vai acabar com você. Então, tem muitas operações militares que conseguem a efetividade devido a operar no silêncio. Então, que é exatamente o poder de destrutibilidade da inveja, é que ela opera em silêncio. Só que quando estraga, pode ser que seja irreversível. É só fazendo um transplante de coisas estragadas na alma para poder tirar aquilo que de prejuízo a inveja causou. Só para você ver que a gente fugir dela do mesmo jeito que Saul tinha inveja de Davi, e diz o texto que daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. E Davi claramente caiu fora da presença de Saul. Se você olhar lá em Mateus, capítulo 27, você pode abrir? Veja que interessante. Mateus, capítulo 27. A inveja é tão grande assim que, em algum momento, não há nada obscuro que não venha a ser revelado. Em algum momento, mesmo as coisas agindo obscuramente dentro da nossa alma, elas vão se manifestar. E a inveja, por mais silenciosa que ela seja, em comparação com a ira, ela, em algum momento, vai se manifestar. Porque ela quer causar a morte. Porque a inveja é a podridão dos ossos. É eu querer ter o que eu não tenho, sem fazer de maneira legítima o que eu preciso fazer para obter aquilo que eu não tenho. Eu sou apressado. E mesmo que eu conquiste aquilo que eu não tenho, quem tiver aquilo que eu gostaria de ter, se depender de mim, eu vou destruir. Aqui é um bom exemplo disso. Lá, até um ímpio foi capaz de reconhecer a inveja. Verso 11 de Mateus, capítulo 27. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Você está dizendo? Sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, pela liderança da igreja da época, não respondeu nada. Então, lhe perguntou Pilatos: Você não está ouvindo quantas acusações estão te fazendo? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador, chamado Pilatos, soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, portanto, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia Pilatos que por inveja o tinha entregado os fariseus e os sacerdotes. Os anciãos aqui são os mais velhos. Os anciãos são os mais antigos de idade. Os anciãos seriam aqueles que deveriam estar, por experiência, dirigindo para o bem aquelas pessoas. Anciãos e sacerdotes. E antes que você ache que eu esteja falando mal da liderança da igreja, todos nós somos sacerdotes reais. O papel de sacerdócio é de todos nós. Uns têm um papel de... Todo pastor, né? Ele tem um duplo chamado. Um chamado para ser sacerdote e outro chamado para ser sacerdote dos sacerdotes. Mas ele nunca vai ser o único sacerdote. Aquele que é o príncipe dos pastores, que é Jesus Cristo, o mediador. Ele é o mediador, mas todos nós somos sacerdotes. Então, um sacerdote que deveria aproximar as pessoas de Deus, na verdade, estavam afastando as pessoas de Deus. Mataram Jesus por inveja. Por quê? Porque a inveja mata. É interessante. A gente já tem experiência disso na prática, o perigo que é a gente, literalmente, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvide e entendei, o próprio Jesus Cristo, que não é o que vem de fora, mas sim o que existe de dentro, é aquilo que contamina o ser humano. Dentre todas as coisas que contaminam, a inveja é uma delas. Esse que é um dos grandes problemas da inveja, que além de ela ser destrutiva,
além dela ser silenciosa, além de em algum momento ela se manifestar, além de ela contaminar a vida das pessoas, nossa, velho, a inveja é um abacaxi grande. Atos, capítulo 13, abra lá. Atos, capítulo 13. Olha que interessante. Verso 42, Atos, capítulo 13, verso 42. Diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. A despedir a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Qual era o caminho? Qual era o discurso? Ajudar as pessoas a perseverarem na graça de Deus. É isso que estavam falando. No verso 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir o quê? O discurso de perseverar na graça de Deus. Mas, verso 45, os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemaram, contradizendo o que Paulo falava. A inveja destes é porque, na verdade, não é que eles não queriam que a multidão ouvisse, eles queriam estar no lugar deles, falando aquelas palavras de Paulo e Barnabé, porque eles queriam que a multidão estivesse ouvindo eles. Então, em vez de, já que para produzir aquilo, por que eles não têm o mesmo discurso de, vamos imaginar, de perseverar na graça de Deus? É porque eles não eram Paulo nem Barnabé. Então, o que o invejoso faz? Tenta matar aquilo que é objeto da inveja. Mata Paulo e Barnabé, e aí eu tento me colocar para ver se, eventualmente, a multidão desloca os seus ouvidos para Paulo e Barnabé para mim. Mas isso não aconteceu. O invejoso sempre tenta fazer isso. Quase toda a multidão. Eu fico imaginando, você consegue imaginar a cena? Muita gente para ouvir a palavra de Deus, que coisa boa, né? Muita gente para ouvir a verdade, olha que coisa maravilhosa. Muita gente sendo convencido de que Deus existe, a graça é uma... Um grande avivamento estava acontecendo. Então, tem gente que não gosta disso. Não é que não gosta do grande avivamento, é que ele quer ser o autor do grande avivamento. Deixa eu dar um exemplo disso. Um camarada estava... eu só vou evitar nomes aqui para um deles, né? Mas um camarada estava no mato, ouvindo... o outro pregar lá nos Estados Unidos. Ele foi lá para fazer o mestrado e doutorado dele nos Estados Unidos, e, na época, esse camarada, na igreja dele, para 40 mil pessoas sentadas. Tinha 40 mil pessoas sentadas e mais 260 mil do lado de fora para ouvir. Caraca, velho, isso você pensou? E aí, hein, Jonas? Já teve algum lugar assim que você tinha 40 mil pessoas para te ouvir? Tipo, Maracanã inteira assim para te ouvir, e não é só Maracanã para te ouvir, tinha mais 6 Maracanã do lado de fora te esperando para te ouvir. Cara, só alguém encharcado pela graça para não pecar. Porque esse camarada chegou a dizer assim, tudo, são 300 mil pessoas. Cara, 300 mil pessoas por uma pessoa é um negócio... bacana, o cara ia de helicóptero para a igreja. Eu já até falei para colocar um heliponto aqui, mas a igreja não aceitou, sei lá por quê, né? Eu não entendo, falta de fé, velho. Põe um heliponto aqui que vai vir gente aí, né? Eles não concordaram. A gente compra o helicóptero e deixa parado, porque vai no combustível do jeito que está caro, né? Como é que bota aí o negócio, né? Aí tinha que ter um helicóptero, um heliponto aqui e outro na minha casa, né? Para eu ouvir. Aí sim, né? Aí eu gostei desse negócio. Aí tinha um heliponto lá, o cara ia de helicóptero para a igreja. O heliponto era atrás do púlpito. Ele disse assim, tudo o que Deus está fazendo em termos missionários no mundo, metade é pelo meu ministério. Não, aí não, né? Aí, eu sei que é bastante coisa, mas aí empolgou, né? O cara achou demais. Dito e feito, a graça de Deus saiu, o cara pisou na bola, e esse camarada que estava no mato, estava lá na igreja dele para 40 mil pessoas sentadas, não tinha 100 pessoas. Ouvindo o mesmo cara pregar, onde todo domingo tinha 300 mil pessoas querendo ouvi-lo.
Ele terminou de ouvir e fez questão de ser o último a sair, cumprimentou o cidadão e perguntou para ele assim, eu ouvi um tempo atrás que você disse que metade do que Deus estava fazendo em termos missionários no mundo é pelo seu ministério. Você ainda acredita nisso? E o cara disse assim, eu já pedi perdão a Deus pela minha loucura. Então, o invejoso é olhar um camarada como esse, onde 300 mil pessoas estavam passando, e em vez de ajudar e auxiliar, por isso que Barnabé é um cara descrito na Bíblia, porque ele sempre foi um auxiliador. Uma das maneiras de a gente perceber se alguém é invejoso ou não, é se a pessoa está tentando lhe auxiliar a manter os poços abertos e não, nas suas costas, tentar cavar o que não foi nem ele que cavou, mas veio alguém de gerações passadas. A pessoa está tentando ajudar ou está tentando atrapalhar? Ela está tentando tampar ou ela está tentando manter aberto? Ela é um auxiliador ou ela é um destruidor? Paulo fala de pessoas que eram cooperadores dele. Nós temos que aprender que tem coisas, eu tenho bem claro isso, eu digo isso tranquilamente, que Deus vai fazer nessa igreja, em qualquer lugar por onde eu passar, exclusivamente por intermédio de mim. Agora, a arrogância é se eu dissesse que tudo o que Deus tem para fazer, por onde quer que eu passar, seja exclusivamente por mim. Aí, você nunca vai me ouvir falar um negócio desse, não. Por quê? Porque eu sei que nem o cara que vai na NASA não consegue, naquela toda a ciência que nós temos, fazer um comprimido só, com doce, salgado, vitamina, sais minerais, tudo concentrado numa só pílula. Não consegue. Tem uma pastinha de dente lá para salgado e uma pastinha de dente para doce. Não tem jeito. Tem coisas que Deus vai fazer por mim, tranquilo. Mas tem um monte de coisas que Deus não vai fazer por mim, tranquilo também. O invejoso tem que ficar em paz com a obra de Deus. Paulo e Barnabé estão fazendo? Está tranquilo. As pessoas estão vindo? Para mim está em paz. Lembra de Saul, quando ele disse para Davi assim, quem é você? E ele disse assim, eu já matei um leão e um urso, eu estou acostumado, eu vou para cima dos caras. Só que Saul era franzino. Davi era franzino. E Saul, o mais alto do povo de Israel, batia no peito de Saul. Saul era um cavalo vezes 2. Era um jegue, era um cara muito grande. O mais alto do povo de Israel batia no peito de Saul. Saul olhava para todo mundo assim, só pela sua altura. Então, você acha que faz sentido Saul desse tamanho e Davi desse tamanho dizer para Davi assim, beleza, pode ir lá, mas vai com a minha armadura. Faz sentido? Cara, quando Davi pega aquela armadura, ele não sai nem do lugar. Não, vou morrer, não precisa nem, é só ficar parado aqui, o sol bater, 2 dias eu morro aqui de desnutrição. Com esse negócio esquentando aqui, não dou conta, é muito grande. Então, por que é que Saul estava fazendo aquilo? Ele estava mesmo tentando ajudar? Eu acho, particularmente, que uma das coisas que Saul estava tentando fazer cara, vai que Davi ganha alguma coisa. Pelo menos se ele for com a minha armadura, eu tenho parte do crédito. Eu te pergunto, tem um filme, eu gostaria que vocês assistissem, todo mundo, chama-se Óleo de Lourenço. Óleo de Lourenço. Lourenço é um piá, um gorila. Teve uma doença degenerativa, ninguém descobriu, e os pais foram atrás daquele negócio, descobriram lá, no final das contas, um óleo que fazia interromper o processo progressivo e degenerativo da doença, que era, naquilo que houve progressão, irreversível. Tudo bem? Houve progressão, não volta mais. Então, eles conseguiram parar, mas não conseguiram reverter. Entendeu? Parou. Só que, no momento em que eles conseguiram descobrir, naquela correria, muda para lá, para cá e tal, o filho estava em estado vegetativo. Uma das empregadas estava lendo qualquer coisa lá, na expectativa de que, quando eventualmente o filho voltasse, aquilo ali fosse de estímulo para ele estar lembrando. Só que não tinha mais volta. Era um caminho sem volta.
Aí a empregada desiste, viu que não estava adiantando nada, e a mulher fica indignada, a mãe empurra aquela mulher, pega o papel e começa a ler de novo. E o marido entendeu a jogada, para mim esse é o ápice do filme, quando ele literalmente pede para a empregada ir embora, e vai conversar com a mulher dele, tira o papel que ela tem na mão e diz, senta aqui. É verdade que eles receberam o título de doutorado, eu não sei como é que chama, honoris causa, sei lá, alguma coisa assim do gênero, né? Pela contribuição que eles deram na história da medicina, em relação a esse assunto. E o marido diz para ela assim, você já parou para pensar? Preste bem atenção, porque isso se repete na Bíblia. Você já parou para pensar que talvez nós que fomos os descobridores deste óleo, que trouxe este imenso benefício e que vai beneficiar um monte de gente na história da humanidade, talvez não sejamos nós os primeiros beneficiados e nem sequer sejamos beneficiados. Aquela mulher começa a chorar em pranto, porque todo mundo faz pensando em ter benefício de volta. Eu te pergunto, quem é que consegue fazer sem ter benefício de volta? Resposta, essa foi a pergunta do acusador, eu particularmente não acho que era Satanás, mas isso pouco importa, mas essa é a pergunta do acusador, eu vou chamar de acusador, que é assim que aparece lá, do acusador diante de Deus, quando chega para ele e diz assim, você acha que alguém faz algo para o Senhor, sem ter vantagem nenhuma, nada? Deus diz, faz. Ele diz, não faz. Nada. Porque essa é a questão do livro de Jó. Nunca foi um problema de sofrimento. A grande sacada do livro de Jó é se qualquer um de nós consegue servir a Deus sem ter absolutamente nada em troca. Porque todos nós somos, essa é a questão, em qual medida movidos por recompensas. O invejoso não faz nada se não receber. Aí Deus diz assim, pode ir lá, faz lá, tenta tirar saúde, dinheiro e todas as coisas que nós já sabemos, e Jó mostra na cara do acusador, que mesmo que ele não tivesse nada em troca, ele ainda serviria a Deus só pelo fato de Deus ser quem ele é. Deus. Se a gente tivesse isso em mente, talvez muitos dos nossos problemas, eu vou colocar eclesiásticos, mas você pode colocar familiares, qualquer coisa, ou os problemas frutos da inveja seriam resolvidos. Por quê? Porque eu estou aqui para servir. Mas e você vai ter o retorno disso? Não importa, eu estou aqui para servir. Mas a multidão não vai te ver, não importa, eu estou aqui para servir. Mas tem outras pessoas que estão tendo vantagens sobre você, não importa, eu estou aqui para servir. Mas tem outras pessoas que estão sendo vistas no ministério, não me interessa, eu estou aqui para servir. Esquece como é que a gente vai receber, porque a Bíblia diz que se a gente der ao pobre, Deus é quem faz o pobre, e ele não fica devendo nada para ninguém, você pode dar que Deus é quem vai bancar aquilo que a gente faz de algum tipo de eventual doação, e obviamente ali tem pobreza de alma também, tá bom? Então, o ponto é que muitos dos problemas de pessoas rancorosas, como a gente viu no Salmo 106, murmuradoras, inquietas de maneira equivocada, são frutos de pessoas que entendem que não receberam uma recompensa que elas acham que são merecedoras de terem recebido. Então, a gente é merecedor de receber a morte. A gente é merecedor de receber o quinto dos infernos. A gente não é merecedor de estar nem aqui. E nunca fomos merecedores de sequer estar na presença de Deus. E Deus, por graça, faz alguma coisa por nós. Se a gente entendesse isso, todo o nosso caminho deveria ser um caminho gracioso. Esse é o antídoto contra a inveja. É graça, irmãos. A gente não recebeu de graça? É graça. Só seja gracioso com as pessoas. Apenas isso. Mas elas estão recebendo olhares. O próprio Jesus Cristo diz, aquele que faz alguma coisa como
como eles pensam, para receber, né, olhares, eu digo a vocês, eles já receberam a sua recompensa. O quê? Os olhares, só isso. Nós estamos aqui muito mais do que para receber olhares, muito mais do que para receber recompensa. Põe aí os conflitos familiares, quer seja de marido, mulher, de pais e filhos. Tenha a coragem para admitir se não existe inveja na alma. É difícil, viu, irmãos? Porque a inveja ela tem essa coisa feia, mas é um perigo. Tem outros antídotos, mas é um perigo a gente não reconhecer eventuais invejas. Apenas faz. Um cara, por isso que eu admiro, um dos caras que eu quero conhecer no céu é Daniel. Não estou com pressa, não, mas é um dos caras que eu quero, é um dos caras que eu quero conhecer no céu. Por uma razão simples. Daniel passa a vida inteira se organizando internamente para ser liberto do cativeiro e ir para o lugar onde Deus havia prometido. Ele passa a vida inteira. O povo inteiro, o povo de Deus, passa, naquele momento, a vida inteira não se preparando para sair do cativeiro. E a Bíblia não tem nenhum problema de trazer as deficiências das pessoas. Traz até de Moisés, de Davi, ela não tem problema de colocar sobre a mesa. Mas eu te pergunto, qual era o problema de Daniel? Qual era a falha de Daniel? Qual era a debilidade na alma de Daniel? Eu sei porque todos nós nascemos em pecado, ele não era Jesus. Mas pensa num piá crente, que se prepara a vida inteira, e na hora que Deus vai dar para Daniel aquilo que ele se preparou a vida inteira, ele não dá conta de receber. Ele não consegue viajar em cima do camelo, naquelas estradas perigosas, não dá conta, ele tem mais de 80 anos, não dá conta mais. E aí vai se apropriar da bênção quem nunca quis a bênção. E a pergunta é, o que é que Daniel faz para poder abençoar a vida de pessoas que vão se apropriar da bênção, que deveria ser em tese dele, mas não é, e Deus vai dar para outros? O que se faria se tivesse... É só crente para orar abençoando e não amaldiçoando o povo de Israel. Que ele vai dizer, vem cá, você está de brincadeira comigo, bicho? Não, me dá uma força igual o Sansão aí, sobressalente, ninja, deixa eu virar um saiadinho e flutuando, vou flutuando no deserto para chegar lá, bicho. Faz eu sumir aqui e aparecer lá. Não é possível. Eu fiquei 50 anos orando por isso. Agora que o Senhor vai me dar a bênção, eu não aguento e o Senhor não vai fazer nada. Daniel ora abençoando a vida daqueles caras que não estavam nem aí para aquilo que Daniel se preparou a vida inteira, que ele estava aí. Só crente faz isso. Por quê? Abra lá em Gálatas 5 e Provérbios 24 e a gente encerra. Gálatas 5. Diz assim, depois de falar do fruto do Espírito, ele diz, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Gálatas 5, 25. Gálatas está depois de Salmo, para facilitar assim. Antes de Apocalipse, já dei a dica, né? Verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Parece que, ele está falando isso para a igreja, né? Parece que a inveja é fruto de vanglória. Então, o que a igreja faz? Provoca. Ele está dizendo, cara, vocês vão se destruir se vocês ficarem cutucando uns aos outros. Os membros da igreja, um fazendo isso com o outro. Por quê? Porque aqui nesse caso me parece que era um membro da igreja querendo ter mais do que o outro. É sempre assim. É sempre você está querendo ter mais, você vê o outro como concorrente. E aí você fica concorrendo como se fosse com uma faquinha, né, com vara curta, para ver se provoca, só para ver se o outro se morde de ciúmes. Ixi, eu já vi isso aqui, isso acontece, tá bom? Provérbios 24, outro antídoto. Então, aqui ele está dizendo claramente, o antídoto é andar no Espírito, ok? Provérbios 24, o último texto de hoje, veja que interessante, verso 1, Provérbios 24, isso, esse provérbio aqui é 10. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Isso, onde nós queremos estar, né? Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios não falam nada que prestem. Então, a gente não deve estar junto com homens maus por causa do conteúdo dos projetos pessoais
por causa do conteúdo das suas falas, porque no verso 3 e no verso 4 ele diz o contrário. Com sabedoria se edifica uma casa, que somos nós, com inteligência se firma essa casa, que somos nós, e com conhecimento se enche as... Conhecimento com entendimento de como as coisas funcionam, a gente vai encher os cômodos da casa de sorte de bens preciosos e deleitáveis. Aqui é, obviamente, uma referência à nossa própria casa, às áreas da nossa vida. Se a gente quer encher as áreas da nossa vida, a gente tem que fazer isso com conhecimento de causa. Então, com quem nós vamos conversar que tenha conhecimento de causa? Isso. Provérbios, capítulo 8. Veja que interessante. Aqui fala sobre, e aí eu já volto para o verso capítulo 24, aqui ele fala sobre a plataforma Lattes da sabedoria. O currículo Lattes dele está aqui. Não clama, porventura, a sabedoria, no verso 1, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Não é isso que ele falou? Que a gente vai encher a casa com sabedoria, com inteligência e com conhecimento? É assim que a gente fundamenta as coisas. Mas a gente não tem isso com a gente tem que buscar em alguém. E esse alguém é essa sabedoria que está clamando, de onde? No verso 2, do cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando, ou seja, onde quer que nós estejamos, em lugares absolutamente destacáveis, em cima dos muros, nas portas que eram na entrada da cidade onde se faziam os negócios, nas encruzilhadas, na bocada, no fumo, lá onde você está, a sabedoria vai até lá. Ou seja, ela é absolutamente acessível a todos nós. Ninguém pode dizer que não teve acesso a esta sabedoria, a este conhecimento e a esta inteligência que está constantemente gritando para tentar ouvir, se fazer ouvir do seu povo. Verso 4, a vós outros, ó homens, eu clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência e honestos a sabedoria. Ouçam, pois eu falarei coisas excelentes. Eu acho que nós perdemos o entendimento da excelência das palavras de Deus, que, de acordo com Isaías, uma profecia que falava a respeito do Messias diz que ele seria o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a minha questão é que nós precisamos enfatizar que os nomes de Deus descritos a respeito do Messias são nomes duplos. Jamais tire isso, senão nunca a gente vai entender o que Deus tem para oferecer a nós. Deus é um Deus forte, por quê? Porque Ele tem palavras excelentes. É um Deus que é um Deus de caminhos excelentes, de conselhos maravilhosos. Só que os conselhos maravilhosos de Deus não são para falar de uma utopia, igual todos nós somos capazes de falar de 3 maneiras de educar um filho, mas a gente não sabe educar o nosso. 3 formas de conduzir um casamento, a gente não sabe conduzir o nosso. 4 maneiras de uma igreja saudável e a nossa está apodrecendo. Eu sou um grande conselheiro, não aconselho quem está do meu lado. Deus não é assim. Por quê? Porque o Deus, que é um Deus de maravilhoso conselheiro, é um Deus que logo em seguida diz que Ele é um Deus forte. Forte o suficiente para nos dar as condições necessárias para fazermos aquilo que Ele entende que é um conselho maravilhoso. Então, por isso que eu estranho quando a gente canta todos os adjetivos dos nomes duplos de Deus, mas eu não sei por qual razão a gente não enfatiza nas músicas o maravilhoso conselheiro. Então, não é crica, não é nada, é porque a gente precisa disso. Porque Deus tem palavras excelentes. Por quê? Ele dá aqui o know-how dele. Vamos ver se é a outra mulher, a mulher prostituta, que faz contraste com a mulher sabedoria, que são apenas 2 metáforas, não são mulheres reais. Diz assim, porque se você falar que são mulheres reais, você vai ter dificuldade de dizer que essa mulher sabedoria estava no início do mundo. Como é que faz? Tinha alguma mulher no início do mundo? Além de Eva? Não, nem no início do mundo não tinha, tá, gente? Nem Adão também não estava lá, antes que alguém fique bravo.
A minha palavra, minha boca. Verso 8, as minhas palavras são justas. Verso 9, tudo que eu vou falar é reto. E para quem entende, e são justas para aqueles que acham conhecimento. Verso 10, aceitem o que eu vou dizer. Ensino e não dinheiro. Conhecimento e não ouro. Salomão foi um cara que experimentou isso. Porque no verso 11, a sabedoria é melhor do que joias. Tudo o que se deseja, nada pode se comparar a essa sabedoria. Eu, a sabedoria, diz o verso 12, habito com a prudência, e eu tenho conhecimentos e conselhos. Lembra no capítulo 24 de Provérbios? Não inveje os maus feitores, o homem perverso, nem queira estar na presença deles. Por quê? Porque é com inteligência que a gente enche a casa, com conhecimento, com sabedoria. A gente firma o nosso coração e enche as áreas da nossa vida com sabedoria, com conhecimento e com inteligência. E Deus tem isso para oferecer e ninguém mais. Por quê? Ele diz... Verso 13, o temor do Senhor consiste nessas coisas. Verso 14, o meu conselho, a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Tem gente que diz, pastor, como é que a gente faz para firmar os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Com sabedoria, com conhecimento e inteligência que só Deus tem para oferecer. O problema é que sequer a gente nem lê aquilo que está escrito em Eclesiastes e Provérbios, para mim, um dos 2 livros mais desprezados pela igreja. Sei lá, eu posso ter tanto entendimento, mas que é desprezado, não sei se é o mais, não. Por meu intermédio, verso 15, você quer isso dos seus filhos, todos nós queremos. Reinam os reis, príncipes decretam justiça por intermédio de mim. Eu tenho fundamentos para dar para aquelas pessoas governarem, para terem um papel de liderança justa, eu tenho para dar isso. Ele diz, verso 16, por meu intermédio governam príncipes, nobres e juízes da terra. Meu amigo. Verso 17, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Beleza, ele vai começar a dizer, a partir do verso 22, qual é o critério dessa sabedoria, o know-how dessa sabedoria, além dele ter todas essas coisas. É porque, dentre eles, ele diz aqui no verso 30, eu estava com ele, era o seu arquiteto, fui eu quem arquitetei todas as coisas. E ele diz, então, que tudo o que ele fez com sabedoria, colocando cada coisa no planeta Terra no seu devido lugar. As ondas não passam o lugar porque Deus diz, é até aqui, é Ele quem põe os limites. Então, se nós temos um universo que os camaradas se impressionam, dentre eles Albert Einstein, que falava da cognoscibilidade do universo, o que impressiona que ele pode ser conhecido. Por quê? Porque tem leis regulares, leis que se repetem. É isso que está sendo pressuposto no exercício da ciência. A ciência pressupõe que o que nós estudamos hoje e amanhã vai se repetir. Todos nós imaginamos que o sol que nasceu hoje vai nascer amanhã de novo. Por causa dessa repetição, por causa dessa continuidade, por causa desta regularidade, que quem deu isso? Deus é quem deu, Ele é quem administrou todas essas, isso aqui é no seu lugar, você fica aqui. Então, porque Ele fez um planeta inteiro, todas as coisas funcionando no seu devido lugar, Ele diz, então eu tenho sabedoria para dar, porque eu já tenho experiência, eu estou mostrando para vocês que eu tenho. Então, por que a gente deve buscar naquele que tem a origem disso? Porque é Ele que pode dar. E Ele deu evidências a todos nós, de que Ele tem para dar aquilo que nós não encontramos em outro lugar. Eu disse que era o último, né? Mas só escuta então. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso porque dirigiu os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Eu vou ler de novo. Jotão, um rei, né? Ele foi se tornando mais poderoso, um rei, com todas as dificuldades de julgamento, de fundamento, de decreto de leis, de dizer é até aqui, o limite é até ali, não é para fazer isso. Essa prática de coisas, de pessoas que ele precisava governar, diz que cada vez mais ele se tornava poderoso
Na prática, na vida real, no mundo caído, mesmo que nós tenhamos no mundo caído a maldade e a morte, Jotão morreu, experimentou a maldade, mas como ele foi se tornando mais poderoso? Porque ele dirigia os seus caminhos, segundo a vontade do Senhor, seu Deus. O que quer dizer isso, hein? Ah, picolé, beleza. Vai vender picolé aí só antes que eu esqueça, eu estou empolgado aqui, antes que eu esqueça. A gente comprar a sobremesa antes do almoço, tá bom? Descansou Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. Sabe por que é mencionado isso? Porque é alguém que fez o que é certo. Você quer governar a sua casa? Você quer governar a sua vida sem inveja? A gente precisa se tornar cada vez mais firme, poderoso, forte no exercício dos nossos julgamentos, se nós conduzirmos os nossos caminhos segundo a vontade de Deus. Ah, mas dá para conduzir mesmo em maldade e morte? Jotão conseguiu. Eu nem estou citando Jesus, porque eu já cheguei a ouvir da igreja, mas Jesus não dá para comparar. Eu sei que não dá, mas ele é o modelo. Ah, mas ele não dá para comparar. Então joga fora Jesus, por incrível que pareça. Para ficar claro para nós, então, já que Jesus não presta para ser nosso modelo, porque ele é perfeito demais, porque não dá, né? Afinal de contas ele é Deus, então quem que vai chegar até ele? Jotão chegou. Salomão chegou. Tem um monte de gente que chegou na vida real, para mostrar que na prática dá certo. Então não por isso que eu não acho que seja utopia. Tá? Então ele diz lá em Provérbios 24 que mais poder tem o sábio, que é esse que com sabedoria edifica a sua casa, do que o forte. Mais robusto tem o homem de conhecimento do que aquele que faz exercícios. Então, ele está dizendo que no processo de edificação da nossa casa, no processo de firmar os fundamentos da nossa casa, e no processo de transbordar para contaminar as áreas da nossa vida na nossa casa, a gente deve fazer isso, que são as duas coisas, força e estratégia. A gente vai encontrar na sabedoria de Deus, na inteligência de Deus e no conhecimento de Deus, a força e a estratégia necessária para conduzir a nossa casa. O problema a gente precisa ouvir o que Deus tem para dizer. Provérbios capítulo 8, você viu que Deus ama os que me amam e os que me procuram me acham. Provérbios 24 diz assim: a sabedoria é alta demais para o insensato. Por que então que eu não vou invejar aquele camarada que é maligno, que é violento, eu não devo que maquina o mal, que não fala o que presta? Por quê? Porque a sabedoria é alta demais para o insensato. Ele não tem para dar, ele não tem nada para oferecer. Ele só tem a insensatez do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que não existe conselhos contra o Senhor. Ali são duas coisas, que nenhum conselho que seja contra Deus vai permanecer de pé. Então, cuidado com quem a gente busca conselhos. Eu termino dizendo assim: aquele que cuida em fazer o mal, mestre de intriga lhe chamarão. Quem que é o mestre de intriga aqui? O invejoso. Para ali, para lá. O invejoso é assim. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intriga, os seus desejos são pecado, o escarnecedor é abominável, e aí sim, se te mostras fraco no dia da angústia, lembra desse texto? A tua força é pequena? Que força é essa? Força para não invejar o invejoso. Ou força para não ser invejoso. Se você é fraco, e no final das contas a inveja vai tomar conta, é isso. Você não tem a habilidade e nem a estratégia necessária para poder fundamentar a sua casa. Literalmente, aquilo que você trabalha para aquilo que você trabalha aquilo que os outros têm, perderem, para que você eventualmente tenha aquilo que é dos outros, você não vai conseguir. Um bom exemplo é a vida de Ramã, que tentou trabalhar para matar a vida de Mordecai, e a forca que ele fez para matar a vida de Mordecai, ele mesmo foi enforcado por ela. Então, meu desejo é que a gente aprenda a importância do perigo da inveja. Por quê? Porque a inveja tem enormes desafios a todos nós. Se a gente perseverar e perceber que até Jesus foi morto por inveja, aquilo vai trazer podridão e as pessoas têm más coisas para oferecer.
Já vai ser um bom caminho para a gente trabalhar dentro do nosso próprio coração. Fazendo o quê? Em vez de invejar aquilo que as pessoas estão fazendo, multidão ouvindo a palavra, seja lá o que for de benefício, de sucesso do ministério dos outros, a gente deve se colocar diante de Deus, porque Ele tem sabedoria, Ele tem inteligência e Ele tem conhecimento. Por isso é que a gente tem que dizer aos nossos filhos, leia o livro de Provérbios. Eu dei com 15 anos, preste bem atenção. Eu nem vou ficar falando, tem DNA aí, podia não ter DNA, MMA, SFA, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Não me interessa, irmão. Me interessa é que os nossos filhos saibam da importância que é nós educarmos eles na presença de Deus, entendendo, tendo conhecimento para entender a palavra, tendo inteligência para interpretar a palavra e tendo sabedoria para fazer bom uso daquilo que a palavra tem para nos ensinar. Nós, pais, somos os responsáveis a fazermos isso com os nossos filhos. Eu estou no mesmo barco que vocês, por isso eu estou usando a palavra nós. Então, indo para DNA, não indo para DNA, nem tinha escola dominical na época do povo, mas que a galera sabia da palavra, sabia. Não tem ninguém, irmão, que vai conseguir ter um bom caminho de sabedoria se a palavra não estiver inculcada na alma. Só que para inculcar a palavra na alma dos nossos filhos, ela tem que estar inculcada na nossa. Para a palavra ser usada com inteligência, nós temos que usar a palavra com inteligência e dizer para o filho, vem aqui. E utilize, eu sou obrigado a dizer isso, se utilize de todos os instrumentos que Deus colocar à sua disposição, e existem muitos hoje, para que os nossos filhos tenham conhecimento, inteligência e sabedoria. Por quê? Porque se eles não tiverem, na hora que a gente for visitar Daniel, Deus vai chamar pai e mãe, e eu vou dizer, eu te avisei, porque eu estou no mesmo barco. Então, se os pais não trazem para a escola dominical, a minha preocupação é zero. Se os pais não levam onde deveria levar, nos adolescentes ou nos jovens, minha preocupação é zero. Faça o que for preciso, irmão. Só sabe que quando você morrer, Deus vai chamar você e não vai ser eu. É simples assim. Porque instrumentos na atualidade nós temos muito. Então, quando eu vejo jovens, a partir dos meus, que não têm conhecimento da palavra, não sabem interpretar de maneira adequada, eu fico, vem cá, você está onde? Onde é que você está? Onde você aprendeu isso? Não, vem que senta aqui, vamos conversar. E a gente começar a prestar atenção naquilo que os nossos filhos sabem, naquilo que eles não sabem, a partir de nós, tá bom? Então, me interessa muito quem vem, ok? E me interessa muito nós sabemos as nossas responsabilidades diante da nossa casa, porque a sabedoria tem um know-how que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a usarmos dos instrumentos necessários para que a nossa casa se encha. Em todos os cômodos da casa se encham. Isso, converse com seus filhos para saber o que tem dentro deles, para que a vida deles se encham de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. A inveja é um problema, mas nós temos em ti o antídoto. A inveja traz muitos prejuízos. Ela é extremamente danosa. Ela, uma hora, vai vir à tona, mas ela é muito silenciosa. Tenha misericórdia, Deus, nos ajuda a partir de nós percebermos o que existe de inveja em nós, porque nós precisamos prestar atenção nisso, nas nossas ações, naquilo que nós estamos contribuindo ou não, naquilo que são anseios da nossa alma, para que, se existe inveja, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor nos ajude. Nós queremos andar cheios do Senhor e não cheios de nós. Nós queremos, ó Deus, a vida que tem no Senhor e não a podridão que existe em nós. Então, que o Senhor tenha misericórdia e aquilo que é necessário, que é a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, para nós nos livrarmos da inveja e edificarmos de maneira efetiva e eficaz a nossa casa, nós possamos encontrar na Tua presença. Ó sabedoria, é o Senhor que grita nas praças, nos cantos, nos eirados, nos muros, o Senhor levanta a voz, o Senhor faz de tudo para ser acessível, em lugares destacáveis. Onde nós estamos, o Senhor está. Muito obrigado por isso. Nos ajuda agora a termos ouvidos para ouvir. Nos ajuda agora, Deus, a literalmente aprendermos aquilo que é necessário, para que possamos desfrutar da vida que aqueles que constroem a sua casa sobre esta rocha podem desfrutar. Então,
Então, fica não só com os pais, fica com os jovens da nossa igreja, com os adolescentes da nossa igreja, com as crianças, ó Deus, com os menores, com os mais novos na fé, com os mais antigos na fé, fica com as lideranças das sociedades, fica com o conselho e a junta diaconal da nossa igreja, nos ajuda, Deus, a dia após dia enchermos a nossa própria casa, para que quando Satanás voltar, ele encontre ela cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, cheia de inteligência. Fica conosco, é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e bom domingo, irmãos.